Fala pessoal, estou de volta aqui então com a parte 2 do nosso aplicativo de reembolso de despesa, que o objetivo dele é a gente exemplificar uma repetição de dados no Microsoft Power Apps. Que nem eu falei, tem várias formas de fazer isso, estou fazendo de uma mais didática. Vamos então, mão na massa, da onde a gente parou no vídeo 1, legal? Importantíssimo que assistam o vídeo 1. Feito isso, estamos aqui de volta com o nosso aplicativo, bem de onde paramos. Então, recapitulando, nós fizemos então a estrutura do dado, nosso dado está no SharePoint, criamos alguns exemplos aqui para a gente pudesse fazer os filtros, né? Então, seja aqui eu mostro os reembolsos, aqui eu mostro os itens dele. E agora nós vamos criar os formulários para que a gente possa fazer então, criar o novo reembolso por aqui, legal? Então, legal. Na página Home, o que nós vamos fazer agora? Eu vou criar uma nova página, tá? Uma nova página em branco e vou chamar ela de criar. Vamos ver, criar reembolso. Depois nós criamos vamos criar outra, já vou deixar criado, chamada criar item. Legal? Então criar reembolso, criar item. Eu vou usar a mesma tela, tanto para criar quanto para editar, tá bom? Mas deixa o nome criar ali, não tem problema. Gente, aqui do ladinho eu vou inserir um ícone, tá? Insert, ícone, mais. Pode colocar botão, pode colocar em outro lugar, se assim você desejar, tá bom? O exemplo é, mais uma vez, a gente mostrar a lógica. Vou colocar a mesma corzinha aqui para ficar combinando. Então, vou deixar ele aqui. Então, isso aqui significa que toda vez que alguém clicar aqui, ele vai criar um novo reembolso, legal? Vou para a tela de reembolso. Vou colocar o nosso fundo aqui para ficar padrãozinho a app, fundo aplicado, preenchimento fill, e vou inserir um formulário, tá bom? Inserir formulário de edição. Vou renomear o form para form reembolso, ok? E vou colocar como fonte de dados nele o nosso reembolso, legal? Feito isso, ele vai aparecer os campos aqui, apareceu. Gente, não vou perder tempo aplicando formatação, tá bom? Vou deixar aqui deste jeito. Eu vou apenas editar os campos, por quê? Eu não quero anexo, ou dependendo do seu cenário, aí você pode deixar anexo, se fizer sentido para você. E eu não quero, o status eu vou deixar, mas eu vou bloquear, tá bom? Não, eu vou tirar o status, não quero status, porque o status o usuário não manipula, tá bom? Então, lembra como a gente deixou pendente? Então, toda vez que a gente cria um controle de reembolso, ele nasce como pendente automaticamente? Então, estou removendo o status. Vou deixar departamento, valor total e o título, ok? Então, aqui você poderia ter mais informações, enfim, conforme a sua lógica aí. Vou inserir um novo botão, que vai ser o nosso botão de salvar. 2 cliques, renomear ele, salvar ou criar, enfim, você pode colocar o que você achar melhor. Então, toda vez que o cara entrar nessa tela, ele vai salvar este formulário. Então, no onSelect do botão, eu quero que ele faça um submit form, ou seja, ele vai fazer um submit form no form reembolso. Legal? Form reembolso. Depois, ele vai, um ponto e vírgula no meu caso, 2 ponto e vírgula no seu, se estiver em português. Se estiver em inglês, faz igual ao meu. Depois disso, ele vai dar um notify, certo? Reembolso criado com sucesso. Muito bom. E o nosso tipo vai ser success, legal? Na verdade, isso aqui é melhor no onSuccess do form, tá? Então, Ctrl X, estou tirando ele daqui. Aqui ele só faz o submit. Botão salvar, faz o submit form. Aqui no form, no onSuccess dele, eu coloco um notify e coloco um navigate de volta para home, tá ok? Navigate home. Vírgula, se estiver usando aí ponto e vírgula, você coloca um efeito e fecha a fórmula. Legal? Vou abrir aqui e formatar. Então, basicamente é isso que ele faz. No onSuccess do formulário, que o botão fez o envio do formulário, ele notifica e depois navega para home. Legal? O botão novo da home, o que ele faz? Seleciono ele, onSelect dele. Vamos achar o onSelect aqui. Cadê ele? onSelect. O que ele faz? Ele faz um new form, lembrando, ensino no vídeo de CRUD isso, tá? Tem que fazer um new form, senão o formulário não instancia.
depois de fazer o new form, se você tiver em português esse ponto e vírgula aqui, ele vai navegar para a tela de criar reembolso. Legal? Criar reembolso. Vamos lá. Apareceu aqui, criar reembolso, vírgula, um efeito fade, fechei. Então vamos testar nossa lógica, só recapitulando, sempre passo aqui. Então toda vez que clica no botão reembolso novo, né, no ícone mais, ele navega para o novo, ele instancia o novo formulário e navega para a tela criar reembolso. Legal? Play. Tá aqui. A gente pode colocar um botão voltar, tá? Não coloquei, vamos colocar aqui, inserir um novo ícone. Vou colocar uma setinha aqui de voltar, pode ser. Back. Vou deixar aqui do lado. Poderia colocar a cor. Então no onSelect dela, você pode navegar ou colocar um back. Eu já falei dessas funções também em outros lugares. Legal? Então ele vai navegar para home, vírgula, com efeito fade. Só isso. Então clicou no onSelect do ícone, leva de volta. Vamos testar? Home, novo reembolso. Estou aqui, não quero criar. Voltei, novo reembolso, quero criar. Então vamos lá. Teste 3, departamento financeiro, valor total. Deixa ele aqui ainda, não tem problema. Vou colocar 200, a gente pode até tirar esse valor total do formulário, tá bom? Salvei, ele notificou e já apareceu o teste 3 aqui, legal? Gente, muito bom. Agora, quando eu clico no teste 3, ele não tem item, tá vendo? Este tem item, esse zero. Então, ou seja, o valor ali a gente pode até tirar porque não faz sentido o cara digitar o valor, concorda? Ele ainda vai lançar os itens, o legal é que eu pegue uma somatória dos itens que ele está lançando. Muito bom. Gente, feito isso, vou criar um mais também, tá? Então vou inserir um novo ícone aqui de mais para a gente manipular os itens. Legal? Lembrando que eu tenho várias formas de fazer isso daqui, tá bom? Estou usando uma aí que eu considerei um pouquinho mais didática. Então a gente vai ter a opção de criar um novo item. Quando o cara clicar, quando o nosso usuário clicar no ícone, então no onSelect do ícone, nós vamos navegar para... Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou criar o form primeiro, que eu tenho que instanciar o form, tá? Então eu vou lá na tela de criar item, vou botar o fundo nela. Fundo, preenchimento, ok? Agora eu vou inserir o nosso form, tá? Eu tenho que fazer isso primeiro, porque eu preciso instanciar o formulário. Esse vai ser o nosso form item. Legal? Renomeei ele. A fonte de dados dele vai ser itens reembolso. Vamos ver se ele vai carregar os campos. Se não carregar, você pode editar campos e colocar. E vou deixar aqui sem o título. Lembra? Eu não queria o título sai. Remove. Vou colocar... Eu quero o item primeiro. Eu quero o valor. Depois o item eu vou deixar. E os anexos eu posso deixar. De repente você quer que a pessoa inclua uma foto ou alguma coisa assim. Vou deixar o anexo aqui, tá bom? Então legal. Form criado. Gente, uma vez que o form criado, tá vendo aqui o item controle de reembolso? Eu vou desbloquear esse card, por nativo ele vem bloqueado. Vou aqui em Advanced, vou desbloquear ele. E aí o que eu vou fazer? Neste campo, o valor default dele, ó, a propriedade default, eu quero que ele coloque quem? A galeria controle reembolso ponto selected ponto id. Então, ou seja, tá vendo que ele já identificou o 3? Por que ele identificou o 3 aqui? Porque eu deixei selecionado o 3. Se eu deixar selecionado o 2, olha aqui, é de 2, tá vendo? Dessa forma, toda vez que alguém criar um registro filho, ele vai relacionar o que o usuário marcou na tela anterior, tá bom? Então vou selecionar aqui e aí o que eu vou fazer com esse card? No display mode dele, eu vou dar um disable, porque eu não quero que ninguém mexa nesse card. Disable. Ok? Disable. Quem mexe nesse card é o sistema. Item valor ele mexe. Legal? Então agora eu vou voltar para home. Quando a pessoa selecionar aqui, o que nós vamos fazer? Navigate para a tela criar item com o efeito fade. Você pode colocar o efeito que você quiser. Antes disso, eu coloquei o Navigate primeiro, né? Antes disso eu tenho que dar um New Form, tá gente? Não esqueça disso. New Form,
form criar item. É a mesma lógica que a gente fez no form item, né? Desculpa. Form item. Fechei. Espaço para separar as duas funções. Se tiver em português é 2 ponto e vírgula aqui. Então, legal. Então, quando a pessoa clicar em mais no item, ele vai dar um new form e vai navegar aqui para a próxima tela. Legal? Vou dar um play. Navegou e o controle de reembolso está 2. Se você quiser, para ficar mais didático para o usuário, né, porque ali ele está vendo só o ID, você pode de repente colocar um label aqui em cima, para ele saber qual reembolso ele está lançando o item, tá? Então, de repente, você pode botar um outro formulário, se assim desejar, um formulário de visualização, ou simplesmente deixar um label aqui, tá? Se quiser, eu vou fazer o mais fácil aqui, que é colocar um label com um detalhe de lá. Então, por exemplo, você pode colocar aqui o nome da galeria, galeria controle de reembolso, ponto selected, ponto título. Legal? Tá vendo? Ele aparece teste 2 aqui, você poderia deixar. Ou, vou mostrar outro exemplo aqui também. Colocar um form de display, tá vendo? O data source desse form de display é a nossa lista controle reembolso. Tá legal? Tá aqui, controle reembolso. E aqui a propriedade itens dela, o item que ela vai exibir, porque ele é um form de view. Então no CRUD eu falo sobre esse tipo de formulário. Então aqui no item, ele vai exibir então o nossa galeria, controle reembolso, ponto selected. Suficiente, porque o select é a estrutura inteira, tá? Tá sem nenhum campo aqui, porque o formulário veio sem nenhum. Pode vir aqui no avançado, clicar em editar e adicionar os campos que você quer que exiba. Então eu quero que ele exiba o title, o valor total, o status. Acho que por hora só esses campos aqui servem. Adicionar. Tá aqui o formulário, tá vendo? Lembrando que ele é um formulário de visualização, então você pode de repente ter ele aqui. Então você que escolhe o modelo do seu aplicativo. Deixa eu pegar esse form aqui, eu vou descer ele. Aqui eu vou deixar o title aqui. Ok. Vou trazer ele para cá. E aqui eu vou deixar grande nossa home. Tá aqui branco e vou subir ele para 20 aqui ou mais. Legal? 44 aqui e abre. Ficou o nosso teste de fora a fora. Centralizo ele. E tá aqui. Aqui é o formulário com os dados de cabeçalho. E vamos colocar um botão back para a gente testar. Inserir. Ícones. Voltar. Back, voltar. E nesse cara aqui agora eu vou colocar a função back, tá? Aqui eu poderia tanto back quanto navigate, o efeito seria o mesmo. Legal? Então estou na home. Estou aqui, selecionei o teste 1, mais, tá vendo? Teste, 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 teste. É que eu não escrevi teste 1 lá, tá? Por isso ficou só teste aqui, beleza? Voltar, selecionei teste 2, olha lá, por isso ficou só teste. Teste 2, adicionar, tá vendo? Ó, teste 2, aqui os valores dele. Voltar, teste 3, aqui teste 3 e os valores dos itens para adicionar, tá bom? Então o usuário conseguiria adicionar vários itens aqui. Tem como fazer da mesma tela, tá? Ele vem adicionando, vem ficando embaixo, etc. Só que assim, fica um pouquinho mais complexa a aula, por isso que eu fiz dessa forma. Então o item 3 está sem nada, temos que adicionar um item nele. O que faltou? Na nossa tela de criar item, faltou um botão salvar. Inserir, botão salvar. Então o que esse botão faz? Toda vez que alguém seleciona nele, ele faz um submit form. De qual form? No form item. Legal? Aqui ele faz só isso. No onSuccess do form item, no onSuccess dele, a gente avisa. Notify item criado com sucesso, vírgula, success. Fechou. Legal? E, não podemos esquecer, navigate ou back, tá? Para ele voltar para a tela anterior. Estou usando back aqui nesse exemplo. Então, home, eu vou marcar o meu reembolso que eu quero lançar a despesa, tá aqui. Vou clicar em mais, tá na tela. Eu vou criar um pedágio no valor de R$100. Aqui eu não preencho nada.
e vou clicar, posso colocar um anexo, tá? De repente, vou pegar aqui o fundo, mas de repente você quer colocar o comprovante, né? Seria possível. E vou clicar em salvar, no nosso botão ali que eu não renomeei, para salvar. Ele salvou e voltou para a tela anterior. E você já viu que tem um reembolso de R$100 e eu recebi ali a notificação, legal? A gente ainda tem um problema, né? Que é o valor total aqui do nosso reembolso, tá vendo? Ele tá 200 e na verdade é um item só de 100, né? Antes disso, só mostrar para vocês, ó, item de reembolso. Ele criou mais um aqui, tá vendo? O nosso ID controle 3. Então assim, de maneiras gerais, essa é a forma que se faz a repetição, legal? Eu vou complementar agora colocando um patch para a gente atualizar o valor total desse registro. E aí depois eu mostro para vocês como editar o item. De repente vocês querem editar ou excluir o item, legal? Muito bom. Então vamos lá. Aqui no criar item, o que eu vou fazer? No onSuccess, tá? No onSuccess do form, tá aqui, eu vou selecionar o form de item. Então no onSuccess, antes dele notificar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um patch. Em qual lista? Eu vou fazer um patch na lista controle reembolso, que é onde está o valor total, tá bom? Controle reembolso, nome da lista, um patch na lista controle reembolso. E qual campo que eu vou, qual registro que eu vou atualizar, né? Então, seja vírgula ou ponto e vírgula no seu caso. Primeiro eu tenho que passar o registro, tá? São duas chaves, eu já vou colocar duas chaves aqui. Na primeira chave eu passo o registro, na segunda chave eu passo o que eu vou atualizar daquele registro. Então, gente, o registro, o que acontece? Eu estou dizendo para ele, patch, venha na lista controle de reembolso. Qual desses registros eu vou ter que atualizar? Deixa eu atualizar minha tela aqui, que tem um registro a mais, né? Eles são 3 no total, se eu não me engano. São 3 no total, tá vendo? Então, qual desses 3 eu vou atualizar? O 1, o 2 ou o 3? Gente, esse dado é variável, não posso fixar. Então, o que eu vou dizer? Olha, patch, na hora que você chegar na lista controle de reembolso, localize o ID que for igual a minha galeria, controle reembolso, selected.id. Por quê? Vai ser o reembolso que o cara selecionou lá atrás. Lembra? Ele seleciona, vem no mais item, então, ou seja, estou especificando isso para ele. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Qual é o registro? Então, uma vez que eu já disse para ele qual o registro, eu tenho que dizer para ele qual coluna eu vou atualizar. É o valor total, vocês concordam? Então, aqui eu vou colocar valor total, 2 pontos. Tá? Sempre quando eu estou em chave eu não uso igual, eu uso os 2 pontos. A gente tem outras aulas aí no vídeo que eu falo sobre isso. Então, ou seja, a coluna valor total, ele vai atualizar por quem? Gente, por uma soma, né? Por quê? Eu tenho que vir aqui em itens de reembolso, eu tenho que achar todos os itens que existem para aquele ID, tá vendo? Todos os itens que existem para aquele ID e somar ele, tá? Então eu vou fazer um sum. O Sam tá me pedindo o número que eu quero. Enfim, ele tá me pedindo o que eu quero somar, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Filter. Eu vou fazer um filter na itens reembolso. Itens reembolso. Um filter na itens reembolso. Onde? Daqui a pouco eu vou formatar certinho e a gente repassa, tá? Onde o ID controle reembolso for igual. Tá, aqui estou no filter que eu vou voltar igual. A nossa galeria. Galeria, estou copiando e colando aqui. Galeria, Ctrl Select ID. Fecho. E aqui eu tenho que botar um ponto, porque eu quero somar qual coluna? A coluna valor. Que é esse cara aqui, ó, coluna valor. Fecho. Fecho. Se tudo estiver certo, nós não vamos ter erro mais. Fecho aqui. Ele está reclamando o valor. O que ele está falando? Eles esperam um número. A gente está usando o sum. Vamos ver por que o sum. Pessoal, arrumei. Agora está certo. Vamos lá. Ó, eu vou criar um sum. Dentro do sum eu vou fazer um filter, tá? Só o filter, que é esse cara aqui, trazendo os dados, tá? Da tabela. Então, ou seja, eu estou trazendo todos os itens de reembolso onde o ID controle de reembolso é igual o selecionado. Então, ou seja, onde esse ID bater com o que o cara selecionou lá. Vírgula, nome da coluna que ele vai somar. Fecho o sum, fecho o sum, fecho chave, fecho o patch. Eu vou formatar e vou explicar de novo para ficar claro. Tá? Formatar texto. Formatei, estou abrindo.
Vamos lá, ficar claro o desenho aqui. Eu vou criar um patch, vou abrir parênteses, vou colocar a fonte, controle de reembolso. E aí eu abro e fecho chave, que é essa primeira linha aqui. Por quê? Eu estou dizendo qual registro que nós vamos fazer o patch. Então eu estou dizendo que ele vai no controle de reembolso, ele vai achar onde o ID for igual à galeria controle de reembolso selecionado.id, ou seja, o que o usuário selecionou na galeria, ok? Abro chave de novo e estou fechando aqui embaixo, ó. Dentro da chave eu estou dizendo qual coluna ele vai atualizar, é o valor total. E o que ele vai gravar no valor total? Ele vai gravar uma soma, abre parênteses, aí ele me pede a table, né? Qual a table que eu vou somar? A table que eu vou somar é essa sintaxe aqui, ó. É um filter, abre parênteses, itens de reembolso, onde o ID controle de reembolso é igual ao que está selecionado na galeria, ou seja, para ele pegar só os itens que correspondem àquele reembolso, tá bom? Vírgula ou ponto e vírgula, se tiver em português, nome da coluna, valor. Fecha o parênteses, fecha o chave e fecha o parênteses do patch, tá ok? Notifica e back. Se nada estiver errado, na hora que a gente criar o próximo item aqui, vai funcionar, legal? Vou voltar para home, vou fazer no teste 2 aqui, teste 3 aqui mesmo. Hoje está 200, né? Eu vou criar mais um item e vou colocar o valor nele, que hoje está 200. Vou colocar mais um valor aqui de 500, pode ser? Então, ou seja, ele tem que pegar 500 e mais 100, que é o outro item dele, substituir esse valor de 200, ok? Salvar, salvando e voltou. 600, nosso patch funcionando, legal? E se eu clicar nele, olha, 500 mais 100, 600. Legal, gente? Feito, então, o nosso autossoma está atualizando aqui e os nossos itens. Então, o que ficou faltando para vocês é ensinar a editar um item, né? Editar e remover um item. É um pouquinho parecido com o vídeo do CRUD, tá? Então, vou fazer esse exemplo rapidinho aqui para a gente encerrar essa segunda parte. Então, vou trazer um pouquinho para cá o valor. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu trazer um pouquinho mais. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou inserir um novo ícone. Certo, ícone. Vou colocar um ícone de editar. E vou colocar um item de excluir, tá? Ctrl C e Ctrl V. Tá aqui e vou mudar o ícone dele para excluir. Tem uma lixeirinha aqui, trash. Legal? Então a gente fica com os ícones aqui e aqui. E vou pintar de amarelo para seguir o nosso botãozinho de exemplo. Aqui, amarelo e aqui. Vou colocar um vermelhinho. Legal? Gente, vou fazer o editar primeiro. Ícone editar. O que a gente vai fazer? No onSelect dele, a gente vai dar um edit form, tá? Qual form? Form item. Fecha, ponto e vírgula ou dois pontos e vírgula no seu caso, e navega. Navigate, ok? Navegando, para onde? Para a tela de criar item. E fecha. Só isso aqui. Na tela de criar item, no nosso formulário, tá? Aqui no nosso formulário, você tem uma propriedade dele, deixa eu selecionar o formulário. Esse cara aqui, form item. Você tem uma propriedade dele que chama item. Cadê? Data source, default mode, item. Que é o item que vai ser editado, tá? Quem que é o item que vai ser dedicado? Galeria, itens reembolso, ponto, selected. Ok? Por quê? Você acabou de selecionar o ícone lá atrás. Então eu vou mostrar o efeito para vocês. Ó. Aqui, então quando eu clicar em pedágio, tá vendo? Ó, pedágio. Vou voltar. Quando eu clicar em hotel, ó, hotel, 500, tá vendo? Voltar. E quando eu clicar em novo, form em branco. Por quê? No novo eu tenho um new form. Então ele entende que eu estou criando um novo, não estou editando nada. No botão de editar eu tenho o edit form e aqui no form eu tenho qual registro está editando, que é um dado variável também, é o que o usuário seleciona na galeria. Com isso você consegue editar o formulário. Deixa eu simular aqui de novo. Então eu vou mudar um valor, vou pegar esse exemplo 3, vou pegar o pedágio e vou dizer que eu gastei mais com pedágio, tá? 200. Então, ou seja, o nosso valor estava 600, vai ter que ir para 700 agora o valor total. Save. Fez o que fez, 700 aqui e aqui 200, 500. Legal? Edição de registro ok, deixa eu fechar, e a exclusão. Para excluir é mais fácil, tá? Então no onSelect deste botão, no onSelect, nós vamos ter que colocar uma função chamada remove, tá? E ele pergunta a fonte, remove da onde?
eu preciso remover do itens, reembolso, tá? E ele pergunta qual item você vai remover do reembolso, vírgula, ponto, vírgula, este item, porque é o item que o cara está clicando nessa repetição. Este item vai ser excluído. Detalhe, não se esqueça que a gente tem que atualizar o valor total, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou na tela anterior aqui, ó, no form item, no onSuccess dele, que é onde a gente atualiza o valor total. Cadê? É esse cara aqui, ó, que é o nosso pet. Só vou copiar ele e vou colar, tá, gente? Ctrl C, que é o pet mais complexo aí que a gente acabou de fazer, na home. E vou colocar aqui um ponto e vírgula, ou dois pontos e vírgula no seu caso, Ctrl V. Ele está reclamando, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Faltou um P na hora de copiar. Pet, legal? Formatar texto, tá aqui. Então o que ele faz? Ele remove o registro e depois faz o patch, porque na hora que ele fizer o patch de novo, o registro já vai ter sido removido. Opa, eu cliquei aqui em outro lugar, deixa eu voltar para home, clicar aqui de novo e vou abrir, legal? Porque na hora que ele tiver feito já o patch, o item já ter sido removido, ele vai debater o valor. Vamos testar? Então, play, e aí você pode clicar aqui no remover, e vamos ver o que vai acontecer. Estou removendo de 200, 500 e 200, legal? Posso editar ou adicionar mais, agora o nosso aplicativo está batendo os valores. Gente, muito legal. Aqui pra gente encerrar essa parte, então basicamente foi isso. Na parte 1 e 2 a gente aprendeu a criar o aplicativo e aprendeu a trabalhar com repetição de dados. Lembrando que foi um exemplo bem simples, mas eu acho que já deu para abrir a mente de vocês de como que vocês fazem item pais e filhos, legal? A gente tem um status, né, pendente. Basicamente o que eu vou fazer aqui, ó? Quando o status for, você pode colocar alguns itens aqui, ó. Então, por exemplo, neste botão aqui, no propriedade, tem o display mode, deixa eu achar ela aqui, display mode. Você pode colocar uma regra assim, ó. If galeria, controle reembolso, que é essa galeria onde estão todos os meus reembolsos, ponto selected, ponto status. Olha lá. For igual a pendente, e aqui você pode colocar diferente, etc, tá? Tanto faz. Se for igual a pendente, vírgula, eu deixo ele editar. Por quê? Ele só vai mexer nos registros, display mode edit, ele só vai mexer no registro quando for igual a pendente. Se não, se for qualquer outro status diferente de pendente, é disable. Disable e fecha. Tá vendo? Então, ou seja, só vai deixar editar quando o status for igual a pendente. Por quê? A gente vai fazer um botão agora que muda esse status para... a gente vai mudar o status para aguardando aprovação e vai iniciar um fluxo de aprovação, legal? Isso eu vou fazer na parte 3, porque aí já entra no Flow, Power Automate. Então aqui eu vou terminar nessa regra, tá bom? Aqui faltou um velo, por isso que ele está reclamando. Ponto velo, então assim, porque lembrando que o status aqui ele combina. Então quando a galeria de reembolso, o status valor for igual a pendente, ele deixa mexer, se não disable. Gente, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui também, na propriedade display mode aqui, certo? Display mode, e vou fazer no mais também, tá? Display mode, por quê? Ele só vai criar registro, ele só vai criar item enquanto for aqui o financeiro igual a pendente, tá ok? Então feito isso, ele vai deixar criar para todos. Então basicamente agora nós vamos criar um botão que muda o status desse registro de reembolso para aguardando a aprovação, e a gente inicia um flow. O flow pega a aprovação no e-mail de um usuário e termina, tá? É um flow bem simplesinho, ele só vai pegar a aprovação e o cara vai ter que dar um ok e depois disso vida que segue. Legal? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido a trabalhar com repetição de dados, e aí para quem quer dar continuidade, na parte 3 eu vou fazer um ganchinho aqui ensinando o flow, fazer notificação e aprovação, legal? Vejo vocês então no próximo vídeo, até mais!